Vamos pular um pouquinho pro Rio de Janeiro agora? Vamos pro Rio. Então, Como é que é os Kelman no Rio de Janeiro? Vamos bom, o lá. vovô José foi morar. Meus pais nasceram no Rio de Janeiro. Quer dizer, minha mãe nasceu no Rio, a Ana Kelman, o Mendel Kelman e a Reni Kelman. 3 irmãos. Os 3 irmãos. Eles nasceram no Filhos de Rio José Filho de José. Kelman. Ele conheceu minha avó no Rio de Janeiro. Que tá? era a Tuba Tuba. Kelman. Vovô também era farrista, tá? E aí, não, quando ele conheceu a minha avó, ele se apaixonou perdidamente. E a minha avó nada, porque era a rainha da Inglaterra. É verdade, mas ele era apaixonado. Ele arrastava os 4 pneus, todo mundo dizia, ele era apaixonadíssimo pela minha avó. E aí ele pediu para minha avó ir morar em Franca, que a família da vovó chegou no Rio de Janeiro, da Rússia, em 1915. A vovó chegou no Rio de Janeiro com 15 anos, tá? E também da Rússia, do outro lado da Rússia, não daquele. Tudo bem, então ela foi para morar em Franca, mas com a família deles e de todos que estavam em Franca. Mas aí ela pediu para voltar, ela não quis morar Não em se Franca. adaptou. Não, ela não se adaptou o vovô José tinha uma irmã, tia Maria, que cozinhava, que era Mãos de Fada, conhecida em Franca como a melhor. Ela tinha uma mão para cozinhar que não existia igual. E vovó não era chegada à cozinha. Nunca foi. Não. Mas então tem até uma história, depois eu vou contar, quando foram pro Rio. E ela falava, olha, eu quero voltar, eu quero trabalhar. A vovó era muito moderna. Falava, Zé, vamos pro Rio, a gente monta uma empresa e vamos trabalhar. Então o meu avô falou, e vamos para lá porque as faculdades estão lá. Não tinha nada em Franca. Nem São Paulo não tinha, era Nem fraco. São Paulo. Tudo era Rio, que Mas era São capital. Paulo tinha, mas o Não Rio era o era. centro, O você é Rio a era capital, tudo. né? Era a capital, era tudo lá. Escuta, geograficamente, Franca é equidistante do Rio e de São Paulo? 400 quilômetros. É. 300 e pouco. Então, É. entre viajar, melhor ir para o Rio do que Melhor vir pro para São Rio Paulo. de Janeiro. Então, tem até fotografia deles se despedindo. A família toda se reuniu Em em Franca porque estava indo embora a família do José Kelman. Então, o Zé Kelman foi para o Rio e foi trabalhar com o quê? Com ouro para artigo dentário. Foi aí que o vovô José começou com artigo dentário e a minha avó ajudou a trabalhar e eles ficaram muito bem. Perderam tudo depois, mas isso foi mas no período ficou muito bem e eles ajudaram muita gente, porque eles tinham fazia parte, eles não eram, a vovó era caché. Se você perguntou se era religião, o vovô não. Acho que menos, tá? A Tuba era caché. Caché, a Tuba era caché. Não criou os filhos caché, mas ela era caché. E o José não era. José Mas a Maria, irmã do José, era caché. era caché, tá? Então tem uma Vovó história. Maria era e não era caché, quer dizer, que a ela, família- mas ela comprava carne no açougue da esquina, então ela não era totalmente caché. Não, então. Porque o caché vai comprar A carne. vovó não é? comprava carne caché no lugar A sério. tia Olga era caché? É. Não era, né? E aí o que ela falou? Ela cumpriu o que comprometeu, ela ajudou meu avô e meu avô virou um grande empresário de artigos dentários. Ficou muito grande, tá? Muito bem. E todos os sobrinhos então iam morar na casa do vovô e veio o pessoal da Bahia também, todo mundo que queria estudar e morava em outro estado, ligava Pra pensão da Dona Tuba. e a Dona Tuba recebia todos e todo mundo diz que o casal era muito Hospitaleiro. muito. E a vovó não cozinhava bem. Tem a história que veio a família de Franca e ela fez um bolo. E o bolo, pelo jeito, solou, ficou ruim. O vovô virava para as irmãs, come e diz que tá bom. Come e diz que tá bom. Para todos os irmãos. Então, uma porcaria. Mas come e diz que tá bom. Entendeu? Então todo mundo brincava que ele era apaixonadíssimo por ela. E foi assim. E aí, o que aconteceu? Só um detalhe. Eu uma vez o tio José já tinha falecido, eu fui pro Rio, eu ainda estava na faculdade, né? Fui passar lá carnaval no Rio e fiquei hospedado na casa da tia Tuba. Ela me serviu uma canja. Quando eu olho, tem uma pena de canja.
Não era pra Ai, ela. olha, aquilo era horrível. Agora, ela era uma senhora executiva, ela Não, lia todos excelente. os jornais. E ela era um sabia amor de de pessoa, tudo, era muito sabia afetiva. de tudo, super atualizada, é impressionante. Bom, aí o que aconteceu? Não, tinha muito poucos rabinos, porque o rabino na região judaica, quando tem algum problema, aquele padre, faz aquele Conselheiro. papel. Ele é um juiz, Tenta, ele é juiz. Ele tenta Ele é juiz. conciliar as famílias, e veio muito imigrante, e o pessoal não tinha dinheiro, e aí tinha muita briga de família. Então, o que acontecia? Tinha que ter alguém da comunidade que fosse um mediador, que fosse deixar disso, não briga com aquilo, por favor. Quem era chamado era o meu avô. Eu não sabia José. disso. E eu fui saber quando meu filho foi casar. Existe um documento judaico chamado Ketubá, tá? Que diz que a sinagoga dá com o nome do Ami, meu nome e tal, dizendo que a gente é Ketubá da é a religião certidão judaica. de casamento Mesmo judaica, né? Tá? Quando meu filho foi casar aqui, eles pediram O teu documento. para saber se eu era, porque na religião Ah. judaica, mãe judia, tal. E eu não achava o documento, eu não sabia onde tem, meus pais morreram cedo, minha mãe, meu pai, a gente não sabia onde estava. E o cara queria que eu fosse para o Rio falar com o rabino também já tinha morrido, aquelas coisas todas. E aí eu chegava ali fui num casamento no Rio, eu cheguei, aí que eu fui saber a história do meu avô e minha avó, olha só. Eu fui falar, puxa vida, eu precisava desse documento porque o rabino quer saber se eu sou mesmo de religião judaica e tal. Aí a moça falou assim, começou assim, a Bela Bi, eu escrevo uma carta para ele, todo mundo casava da casa dos teus avós. Teus avós eram o que intermediavam todo mundo e ajudavam todo mundo, quem chegava e não tinha o que comer, que não tinha um lugar para ficar. Eu falei assim, ele fazia isso tudo? Nunca falavam nada, porque não pode contar. O Zé Baiano. O Zé Baiano não pode contar, porque a bondade você não pode contar. Não, pode você ficar- faz. Você Você faz faz e não fala, e não né? pode ficar divulgando. Eu falei assim, nossa, eles eram maravilhosos. Eu faço questão de dizer, nossa, quanta família que ele ajudou e não sei o quê. Eu falei assim, é verdade. Aí fui no meu médico, o Sérgio Weissman. Ai, Sérgio, eu tô com um problema, que eu tava com um problema, tentando ajudar o Rony, né? Ele falou assim, nossa, minha família tava brigando, graças a teu avô, eu me chamo Sérgio. Eu falei assim, por quê? Porque meus avós, um lado da família e da outra família não se falavam mais, porque queriam dar meu nome de Shlomo. Imagina eu chamar Shlomo no Brasil. Minha mãe disse que não ia chamar. Então tinha que ser Sérgio, e eles brigaram, e eles não queriam isso, não queriam aquilo. E o teu avô é que foi lá fazer uma reunião e falar, deixa disso, que felicidade. E que teu avô resolveu, e quando meu pai teve um incêndio no trabalho dele, quando ele começou, teu avô que foi lá e deu dinheiro e disse, olha, o dia que você ficar bem, a gente conversa. Não sabia nada disso, não pode contar, porque a bondade a gente não conta, entendeu? Então eu fui descobrindo um avô e uma avó que eu me orgulho muito, muito, tá? E ainda mais, meu irmão, o sonho do meu avô era ter algum filho dentista, ninguém quis ser. E ele morreu cedo e meu irmão tem um nome em homenagem a ele. Na verdade, ele tem o nome José, em homenagem ao meu avô, e Jaques em homenagem ao teu avô, Júlio, tá? Mamãe deu o nome que sonhou pro teu avô, José, que pedia o nome. E o nome do meu irmão era José Jaques para todo mundo. Não era nem José nem Jaques. É verdade. Era Que José era nem dentista, né? A gente Dentista. chamava Zé Jaques. E ele Zé, foi ser o nome dentista. só, Zé Jaques. Na formatura do meu irmão, olha só, então eu tô contando porque eu acho que era para eu descobrir e depois num documentário falar. Na formatura do meu irmão, alguns dentistas fizeram fila, porque estava no comprimento, e viraram e falaram assim, meu filho, você tem nome de José Kelman por quê? Que meu irmão era José Jaques Kelman. Vais. José Kelman é o que teu? Aí o meu irmão falou, meu avô. Então nós todos estamos aqui querendo te homenagear pelo avô que você teve. Juro, eu me emociono. Porque nós não tínhamos dinheiro para comprar material dentário e teu avô dizia, leva, o dia que você puder, você me acerta.
O dia que você pudesse ficar, então ele era uma pessoa de... Olha só, uma coisa que hoje não existe mais. O meu casamento tinha 90% de dentista. Você acredita isso? Porque ele era muito querido. O casamento dela teve um blackout na sinagoga. Quando foi blackout, o cantor ele levou mais dinheiro para outro casamento no mesmo dia. E eu fui no casamento dela, eu me lembro. Lotado, explodiu. Ela era uma menina, usava um aparelho. Ela casou com um aparelho dentro. Olha como ela é bonita. 20 anos. Aí eu explodia a sinagoga. O rabino estava lá, que estudou com a minha mãe. Amigo, senta aí do lado aí, vai. Agora E aí eu dava a volta. Eu entendi que ele era blackout. O rabino ganhou. O rabino tava. O cantor levou mais dinheiro de uma outra Outro casamento. Outro casamento. E aí. Hã? Não pode. Não fala. Pode falar? Não, isso não. E aí o que aconteceu? Eu dava a volta de carro, né? Um carrão lá que era do tio do Ami, né? Tinha um carro bonito, emprestou. E toda Ele era dono do quê? Da Kelson. Da Kelson. Aí eu dava E tem outro também da fábrica de Se sutiãs. o noivo subiu, eu fico com você. Aí a história que eu ouvia no dia do meu casamento. Só um parênteses. Esse Kelson é exatamente... É o Palácio. É o Palácio. É o Palácio de Horácio que história fecha a história do... Então que é um roubo, é um ladrão de noiva, uma família que Não rouba a foi noiva culpa dele. historicamente. Isso é Não pra você foi não culpa sabe. dele. Em alguns instantes Acho que ele depois... era viúvo também, sabe? Não, o Horácio Não, ele ficou viúvo ficou porque vivo. ela morreu. Isso, ela morreu. Aí Ele casou essa- contra a Rosa. Ele casou contra a Rosa, né? Isso. Mas depois eu quero Palácio. te contar a história da bisavó da Sônia e da minha bisavó. Mas mais tarde. Espera um pouquinho. Então, O que aconteceu, só um minuto. Fala. Essa Rosa, voltando à Franca, eu sei que ela foi pro norte com o Nordeste, com esse Horácio Palatnik, e ela mandou chamar meu pai para pedir desculpas para ele. Porque eu não sei se ela... Eu não sei se ela morreu, entendeu? De um ataque de apendicite ou se foi um aborto. Não sei. Eu não sei. Mas eu soube dessa história que ela chamou seu pai para pedir desculpa, porque desmanchar um noivado era uma coisa Sabe, muito pra ele grave. perdoá-la. E aí depois o meu pai encontrou minha mãe, casou com minha mãe e deu tudo certo, né? Graças a Deus. Continua a história do casamento. Então, aí na hora tinha um cara que se chamava Tico Tico, que tocava piano nas festas, ele estava como convidado. Aí minha mãe falou assim, sobe e canta. Então foi o casamento, a festa dá uma confusão geral. Eu achei que tinha blackout. Eu fui de São Paulo. Sobe, Tico Tico, vem cantar, porque o cantor aí descobriu. Aí o cantor, esse cantor foi chamado pelo rabino que estudou com a minha mãe, disse, olha, estava lotado, se quiser expulsa ele. A minha irmã ia casar um mês depois. A Ethel casou um mês depois do que eu, a minha irmã. E aí era o mesmo rabino, e chamou. Minha mãe disse, se você quiser expulsá-lo, a minha mãe não faz parte de mim essas coisas, né? E o rabino, que eu me ajoelho, mil desculpa, que o outro secretário, e ele foi cantar na minha irmã, disse que ele não parava de cantar, tinha que todo mundo pedir, pelo amor de Deus, chega, não precisa mais cantar, porque já deu, já perdoei. Agora, Eu me lembro que foi um episódio. Foi um episódio, e tudo lotado, eram 2 andares, baixo e cima, gente, porque o Nova, a família toda ainda viva, os velhos ainda estavam vivos, então era amigo dos avós, eram nossos amigos, era amigo não sei o quê, o negócio explodindo de gente e o cantor não chegava, né? Isso aqui ano? 1972. Mas já que 47 anos de casado já. Mas vale a pena citar a história, rapidinho, da minha bisavó, mãe do meu avô, Cujo nome é? cujo nome é... Kertzmann de sobrenome é Kertzmann, de solteiro é o primeiro nome, daqui a pouco eu me lembro. A gente nunca soube o nome da vovó Tuba, A mãe de da solteira, né? A mulher do vovô José. Todo o sobrenome mundo dela é chamava Kertzmann. E da minha Tuba bisavó Kelman. também. Nós descobrimos que é o mesmo sobrenome e vieram perto uma da outra. Kertzmann. Ah, é? Kertzmann. É. Então elas são parentes afastadas, São parentes, não né? são São perto, sanguíneos, porque já vimos Aliás, pelas tinha árvores. muito casamento interprimos, viu? Muito. Muito. Mas isso muito. foi a segunda coincidência depois do Horácio. Gozado, né? Não gozava. Agora parece que o pessoal saiu de Franca porque também não tinha
família suficiente para os rapazes casarem, escolherem, né? Era um universo muito pequeno de Muito família pequeno, judaica. É verdade. O pessoal foi deixando Franca e veio vindo, por exemplo, os Tabacô vieram para São Paulo e fundaram a fábrica Tabacô de tapetes, ficaram muito ricos. E tem Os até- Leveman vieram Os para Leveman São também Paulo. vieram para São Paulo. Agora, o Buller Marx, qual é a história? O Burle Marx eu não sei. É. Mas ele não era de São Paulo, acho que ele era do Rio. Não, ele é. Espera um pouquinho. Tá Posso no passar? artigo. Hum? Tá no no artigo. artigo que eu O li. pai dele a família Marx era. Não é isso Ele mesmo? era primo do Carlos. Não era primo, era do grupo de 20 famílias judias em Franca. Quem? Dele Marx? era Marx. É, Então, pera um pouquinho, vamos ver aqui. eu li, eu li eu também. li agora na Ele é primo do Karl que ele Marx. era primo do Carlos. É? Do Karl Marx? Ele era o primo pai dele. dele. Era primo do Carlos. Tá? Olha como é que é essa história. Então, e o vovô então recebia tanto do lado dos Bricos, como do lado da vovó Tuba, que ela criou duas sobrinhas, que a irmã dela ficou De doente. novo. Então, ficou tudo morando na casa do vovô José. Vai lá. Então lá era A sede do clube. Era a sede do clube. Peraí Todos que eu iam pra lá. desliguei. Todos iam pra lá. E nisso a mamãe tinha um espírito de manter a família unida, não é? Ela vinha pra tudo, ela homenageava a minha mãe, A sua mãe que é a. Kelma. A Mas- Ana Você não Kelma. lembra dela? Não, sim, qual era o nome Porque quando mesmo? tinha casamentos O aqui, nome. a mãe dela ficava Ana em casa. Kelma. Ana Kelma, E a minha mãe e o Emílio, teu pai, eles tinham a mesma idade. Eles eram melhores amigos em Franca, porque os dois eram muito amigos. E tinham um carinho muito falado. Mas eles nasceram no Rio e foram para a França? Eles nasceram no vovô, quando casou, ele casou no Rio e depois pediu para a vovó Tuba ir morar em Com Franca. 3 filhos Com já. 3 filhos já. E daí então, o lado do Rio de Janeiro é uma parte pela Tuba e José, Isso, teus avós, isso. e uma parte pelo Maurício, que foi estudar lá. Maurício, E voltou todos, pra- o todos. Maurício- Maurício. Não, sim, mas o Abrão- Maurício ficou. Bom, Maurício não quis voltar. Pois Não, é. não Então, quis. tem dois lados da família Isso. nossa no Rio. Isso. Um do José Kelman Kelman. e outro do Maurício Brickman, que Isso, foi ficou. estudar lá É. e ficou Ele lá. não E ficou quis lá. voltar. Ele não quis voltar. Ele falou, E como é que era a vida familiar no Rio? Dá uma pista pra gente. a família era muito unida. Tá aqui. Todo mundo muito junto. Isso você Tô- não tem. Olha, Olga Kelman, formada pela escola. Aí, ó, Olha, traduzido. minha avó. Formada pela Escola Obstetrícia de Moscou. Nossa, é? 8 anos de prática na maternidade e hospitais da Europa. 8 Pronto. anos de prática? É o que tá Olha, aí. então ela veio. Minha avó. Que Ela era maravilha. mais velha que o marido? Vamos Quem lá. perdeu o fio da meada? A família era tudo, a casa era lotada, todo mundo se frequentava, muito queridos. Todos. Eles viviam juntos. Eram uma família só. É uma clã, né? É uma clã. Isso é década de 60, talvez? Década de 60. Peraí. 50. Eu nasci em 52. Não, a grande queda foi quando o vovô morreu. José. O vovô José. Ficou a vovó viúva. E foi que ano mesmo? Tá fácil aí? Eu tenho aqui. Vovô José, quando morreu, a gente foi... 53. 53. 53. Eu nasci em 52. E até 53 era tudo na casa. O vovô era O ponto de encontro. Mas quando ele morreu, ele já não era tão rico? Não, ele morreu muito rico. Ah, morreu Ele rico. morreu muito Perdeu dinheiro depois, a família? Foi depois. Eles quebraram quando Depois. eles investiram. Na época da ditadura. Quando é Eles que foi? investiram. 64. Eles 74. investiram em máquinas. Em máquina? Abriu-se uma de nova plástico, fábrica. não era Plástico, plástico. De Plástico. plástico, Futuro, é e isso. aí o dólar de 8 passou para 8 mil, digamos assim. O dólar As máquinas chegaram no Brasil, que era uma fábrica gigante que estava sendo aberta, e aí o que aconteceu? Tinha que se pagar e falaram Em pra dólar. minha avó, deixa pra lá, foge, leva o dinheiro, e minha avó disse que não. Eu vim com uma malinha e eu volto com a malinha. Meu José Kelman nunca ia deixar o nome sujo. E pagou todo mundo. E vendeu-se
tudo, porque a Kelme Companhia, que era a empresa do meu avô, que chegou a ser uma das maiores do Brasil de artigos dentários. Era. Ficou muito grande. Ele vendia para o Brasil todo. A parte de plásticos era uma ótima. E Era novidade, né? Era novidade. Você, você não vai lembrar. Não, Você já ouviu falar no Elefantinho da azar, Shell? foi um Elefantinho da azar, Shell. né? Isso era onde era feito. Quem? Elefantinho da Shell. Elefantinho Todos da os Shell. plásticos para fazer maquiagem, porta-maquiagem da Avon, Potes, né? As Potes. bolsas Kelson eram de plástico. era tudo. A ideia do Mendel era perfeita. A Kelme Companhia já andava sozinha. Ele era um cara com uma visão gigante. Ele era brilhante. O Mendel era brilhante. O Mendel Kelman. Era Mendel brilhante. Kelman. Também gostou. Que era de teu jogo. Ele era tesoureiro da Manchete. Manchete. Depois Sim, o Adolfo Bloch, ele ficou muito mal com tudo. Minha mãe teve que trabalhar, começou a fazer bolsas para vender. A minha mãe ela vendia roupa em casa. Ela começou a manter a família toda, tudo porque a minha avó fez questão de pagar todas as Dona moedas. Tuba. Tudo. Todas as dívidas. Todas as dívidas. Ela disse, eu vim do nada e do nada eu volto. Eu não preciso de joia, não preciso de nada. E ela vendeu tudo e pagou todo mundo, por causa que a Kelman Companhia teve que pagar eram maquinários, era gigante o negócio. E aí o meu pai continuou vendendo artigo dentário, continuou com os dentistas, Mário. vendia já pequenininho, era uma mala, ele ia nos lugares e tal. E mamãe trabalhava ajudou. Aí o Adolfo Bloch, que era o presidente da Manchete, na época, estava precisando de gente. E foi conversar. E conversou com o Mendel, e o Mendel se tornou o diretor financeiro da Manchete. E todo conjunto. Todo conjunto. Ele tinha verdadeira loucura pelo Mendel. Ele chamava o Mendel de filho. Ele não teve filhos. Quando ele entrou o Mendel teve um problema seríssimo cardíaco, que é o mal da minha família, e foi o Adolfo mandou ele para Cleveland. Chegando em Cleveland, teria que aguardar. O Adolfo tinha muita influência na época, ele era muito amigo do Juscelino, já na época, o Adolfo Bloch, amicíssimo, e de várias, tinha uma força muito grande na época, a Manchete. Ele ligou para os Estados Unidos e disse, olha, meu filho que está entrando aí, vocês, por favor, e salvou a vida do Mendel, porque o Mendel ia falir, ele estava com um problema seríssimo no coração. 3 safenas. 3 safenas, foi um negócio assim. Então ele teve que salvou e a bem vida no dele. início, né? Que Foi, fazendo foi, safenas. tava. Então, ele tinha loucura pelo Mendel, loucura. Ele, quando viajava, ele tinha um cachorro chamado Manchetinha. Ele não deixou O Mendel. filhos. Não, O Adolfo não deixou filhos. Ele não tinha filhos. Ele não deixou filhos. E o cachorro era a paixão dele. Ele deixava na casa do Mendel, você acredita? Porque ele confiava que ia cuidar do cachorro dele. Então, e aí recuperou. Mas aí a Kelme Companhia, que foi gigante, a gente acabou não tendo. E depois também a mais Manchete nada. foi para Cucuia e o Mendel se estrepou nessa. Né? Não, a Manchete, quando a Manchete resolveu entrar na televisão, o Mendel falou, você vai perder tudo. Não entra, Adolfo. Aí o Adolfo virou e falou, meu grande sonho é ter uma televisão. Ele não tem filhos. Deixa eu fazer meu sonho. Já estava velho. E ele, quando entrou para a televisão, ele teve um período da televisão, o Mendel falou assim, olha, vai por água abaixo, isso aqui não vai conseguir. E o Mendel ia com ele para Nova York sempre. E era engraçada a história, porque o Mendel falava inglês, né? Então ia com o Adolfo e falava muito bem Yiddish, porque os Kelmans falavam bem Yiddish. Você sabe, todos eles falavam Yiddish, que é um dialeto, Dialeto não, era a língua. É língua. O hebraico a apareceu corruptela do na alemão. Segunda Guerra. É uma corruptela do alemão. Engraçado que é o Yiddish, né? Que todos falavam. E quando ele ia nas reuniões de Nova York, com todos eles, os banqueiros e o pessoal da televisão, que ele queria pegar algumas coisas, eles só falavam em inglês. E eles falavam Yiddish entre si. Da reunião, os banqueiros e os caras do cinema. E o Mendel captando e fingindo que não entendia nada, né? E era só e depois ele respondia, ele era muito esperto, respondia o que o cara queria ouvir.
entendeu? E inglês, né? Porque eles não imaginavam que ele soubesse. que ele soubesse. O Adolfo podia saber, mas ele não entendia nada, entendeu? Então tem umas histórias muito boas. E ele ficou com ele até se aposentar, né? O Adolfo e... Agora, e aí os Kellmans sempre se mantiveram muito juntos, porque minha mãe juntava o Maurício, juntava a família da minha mãe, juntava todo mundo, e quando tinha qualquer coisa em São Paulo, ela não tinha posse, a gente já tinha aprendido, de trem. Eu vim no teu bar mitzvah de trem. Pega o trem, sabe? Avião, mãe! Trem! Mas a gente de trem, entendeu? Ficamos na casa de um tio. Então ela estava sempre presente. É verdade. E a Reni era um fenômeno. A minha tia era um fenômeno. Essa era assim, deslocada. A Reni, vamos entender, a Reni era a filha mais nova. A filha mais nova do tio José Tiatuba. Ela queria trabalhar. Irmã da mãe da Sônia, da Ana, e do Kellman, Mendel. A Reni tinha uma... do Mendel Kellman então, a Reni a Kellman. Reni tinha uma veia de artística. Ela queria ser artista de teatro. Mas ela foi uma das primeiras mulheres a usar calça comprida. Isso é verdade. Ela fumava e tinha. Ela chegou, nós morávamos em Vila Isabel, tá? Quando a gente não tinha, perdeu tudo, fomos pra Vila Isabel e tal. Chega a tia Reni de calça comprida, com um cigarro na boca. Eu e a Ethel saímos correndo, escondemos debaixo debaixo de uma cama. E a minha tia, mas eu vi as meninas com vergonha dela, porque nenhuma mulher usava calça e fumava. Entendeu? E ela sabe essa Cacida Albeck, essas famosas da idade dela foram colegas dela de turma, inclusive do Colégio Pedro II, inclusive ela fez teatro. E disse que uma das grandes revelações é Reni Kellman no teatro brasileiro. Eu não sabia disso. Mas meu avô teve um ataque, só me falta essa. Ela de calça com você. A filha artística. Martim, filha artística. E ela amava. Mas ela era esculachada. Ela falava cada coisa. Não, ela era o que minha mãe nunca falou um palavrão. A minha tia era um rosário, falava tudo. Era tudo. E aí ela foi fazer. Então meu avô não. Então ela foi fazer teatro infantil. Mas ela era tão boa, ela fez o Mágico de Oz e foi ser a bruxa do Mágico de Oz. Minha irmã, meu irmão, José, sentamos na frente, porque nós... Família, titia, né? Acabou a peça, ela veio falar com a gente, eles estavam correndo, porque ela era tão boa. Ela parecia a bruxa. Ela parecia a bruxa, a gente saiu correndo de medo dela. Ela seria uma artista maravilhosa. Mas não pôde desenvolver esse talento. Não pôde, eu acho que ela foi muito frustrada por isso. Eu acho que foi também mais por causa da frustrada. família, né? A família ia ficar feia. E ela casou com um cara, Deus me livre. Coitada, ela não viu? deu sorte. Foi muito tem um infeliz. azar, Foi né? muito Foi infeliz. infeliz. Muito infeliz. E a filha dela, graças a Deus, né? Não puxou nada a ele, estudou Nada, sabe? Uma Alguinha, menina brilhante, Alguém que É um nome da anjo, tua avó. é um anjo, Nada a pessoal. ver. E aí é isso. Mas ela tinha uma veia artística fantástica. Eu não sabia disso. Ela era não conhecia desse esse lado meio. da Reni. Era A minha desse mãe meio. falava assim, Reni está chegando do Rio, a Michigan é Reni. Reni, a Michigan está chegando. O que é Mexigna? Mexicana Mexicana é maluquinha. porque ela falava o que ia. Eu tinha que falar palavrão. E ela dormia em casa, entendeu? Ela Na era rua. assim, animadíssima. E ela adorava a gente. Ela adorava os sobrinhos, que ela demorou para casar. Alguém veio depois. Depois alguém foi criado dentro da minha casa, com minha irmã. Né? Porque ele. Ela separou do marido. Nunca teve o Um pai presente. presente. Não.
Não, eu sei que foi muito. Foi uma, eu gostava muito dela, porque Ela é ela um era doce, completamente louca. Todas as Não lições é, de ela vida. era Mamãe artista. era tudo tímida. Minha mãe era timidez, ela não falava um palavrão, ela era toda O igual a Mendel vovó era um Tuba. lorde, É, nossa. o Mendel é o rei da Pois é, mas a Inglaterra. família tem esses dois lados, né? O tio Abrão era escrachado pra caramba. Então, a gente dois lida lados. e O não A lado- lidou com esse- Mindusca. A Mindusca é Mindusca, escrachada, Você o sabe, tio Ari. a minha- Então até tem um lado hoje, escrachado, tem um lado... Olha o que É. passa de família para família. Às vezes eu vou nos lugares e eu sento de perna aberta. Aí minhas filhas falam, Mindusca, pra fechar as pernas. Me chamam de Mindusca. Não, é verdade. O Mendel é o rei da Inglaterra, né? Não há uma Era. foto, coitado. Numa foto que ele não tá, o Mendel Kelman, Nossa. parece um lorde, sempre Ternos chiquérrimo. elegantésimos. eu não sabia que- Sempre Nossa. chiquérrimo. É, eu não A sabia. vida E a toda. Florinha também. A Florinha sim. também. Sempre, os Era dois muito. seriam. A Reni não, a Reni não. Esse tipo de coisa eu quero ajudar a esclarecer, né? De onde nós viemos, Eu né? também, da Tem um onde- lado escrechado, tem um lado cinésimo. Eu dividi com o lado da mamãe. Quando eu vim para São Paulo, eu escolhi. Eu vi o lado da mamãe, dos Kelmos, mais intelectuais, não tão ligados à vestimenta, né? Assim, mais escrachado. E o lado da vovó Tuba, que era o que ficava no Rio, era ela só uma fazia moda de alta costura, elas se vestiam como rainha da Inglaterra. Então, eu comecei a ver o que você está falando. Gente, um lado e um outro lado, completamente diferente. Agora, a O tia Kelman Geni, sempre muito que era a intelectual, né? O Kelman, lado essa eu não Kelman, sei. inteligentíssimo. E sempre super inteligente, Talvez Mas- todos em mas destaques. libertário, né? É. Libertário. Quem é, Completamente. a tia Geni, eu não me lembro dela, eu me lembro dela assim já doente, pronto, quase pra Quem? morrer. De quem? Da Geni. Você teve algum contato com a tia Geni? Sim. Fala um pouco dela que eu não sei, eu não me lembro. Qual Geni? A tia A tia Geni Geni é Kelman. casada com o tio Salomão. Ah, a irmã não, da eu Olga. nem conheci. Nem conheci. Você não Eu nem conheceu, conheci. né? Eu conheci a Geni, que era tia do Emílio. Não, essa é a Geni, irmã do Esse eu nem Jacques. conheci, eu não conheci. A única coisa da Geni que eu contei pro meu filho é que na casa da minha sogra, era assim, a minha sogra era parteira, diplomada A Olga Kelman. Olga Kelman Weiner, diplomada de Moscou, com 8 anos de experiência, que foi para Franca. E casou-se com o Jacó Weiner. E ela continuou trabalhando. Que estudou engenharia. Quem? Ele O estudou meu avô engenharia. estudou avô? engenharia na Ucrânia. Ah, é? Eu rastreei isso, depois eu conto. Ah, é? Olha. Então, mas ela trabalhava e ele trabalhava como vendedor químico, eu acho, de produtos químicos. Do Cortume. E ela De ela Cortume. morava com a mãe dela. E a mãe dela era a vovó Brana, que era religiosa. E de repente veio para a família A mãe do Jacques. a mãe do Jacó Weiner, quer dizer, a sogra da dona Olga. Quer dizer, do Bela Tiago. Weiner. Dona Bela Weiner com uma filha que era a Tia Geni. Geni. E naquela casa vivia assim, o casal, que os dois trabalhavam, e meu marido, que era o Emílio Weiner. Menino ainda. Emílio Weiner. Mas menino. Menino. Menininho. Isso. E duas avós morando na mesma casa e uma tia. E uma avó era kasher e seguia todos os rituais de carne e de leite. E a outra, que era a Bela Weiner, ela libertária. Então, uma era dona da cozinha e era kasher, mas a outra queria pão com manteiga. Então, ela sempre pegava a faca, que era para cortar Carne, que não pode passava misturar, né? manteiga no pão. E o meu marido contou que tinha brigas homéricas naquela casa, porque uma estava trabalhando em partos na região em volta de Franca. O pai sempre viajava e ficava as duas donas da cozinha brigando e ele, menino, Coitado. no meio de tudo. E a Geni, que depois me contou que a vida dela era um inferno, né?
morando na casa da cunhada, com a mãe brigando com a outra velha. Geni Weiner, depois Geni Zilberberg. A Geni Zilberberg, Weiner, que isso. depois se casou. E eu dizia assim pra Geni, pra você foi difícil, mas imagine, pra dona Olga, também foi difícil ter mãe, sogra, cunhada, todo mundo. Ela disse, não, só foi difícil pra mim. Ela não tinha empatia para saber que para outra também não era assim, mas ela foi feliz naquela casa, mas ela gostava muito do Emílio e era muito ligada a mim e ao Emílio, tá certo? Mas ela foi, não deve ter sido, logo que ela pôde, ela saiu de lá, carregou a mãe e veio trabalhar no Brasil, em São Paulo como secretária, sustentava a mãe e depois que ela casou. E a tia Geni era mais urbana, era mais cosmopolita, vamos dizer assim, né? E ela escrevia e falava russo muito bem. Ela escrevia. Quem? A tia Os outros Geni? falavam russo, A Geni- mas a Geni Não, escrevia. Weiner, né? Weiner. Ela Ela lia escrevia. russo, eu me lembro porque eu frequentava a casa dela quando eu era uma jovem, que a Branca estudou comigo no ginásio, né? E eu só via ela assim, lendo em russo. Ela era muito eu culta. olhava aquilo e falava assim, nossa, que letra estranha, né? Que troço esquisito, né? Ela lia jornais em russo. E... Pravda. Hã? Sim. Só tinha um. Não, e disse que meu pai falou que teve influência de ideias socialistas, né? Era mais cosmopolita que a Geni, Ela talvez era. o Weiner mais do que o Kelman. É.